Texto para a ministração da palavra de hoje, Atos capítulo 8, versos de 26 a 39, mesmo usado pela manhã, pelo Douglas. E o Senhor quer continuar a nos falar nesse texto. Dia da Bíblia. Cadê a minha? Está aqui. Dia da Bíblia. Tem muitas histórias, né? Eu lembro de um pastor que falava assim, agora eu não estou me lembrando o nome. Ele dizia assim, Bíblia fechada, trevas, por causa da capa preta. Se alguém lembrar, se você lembrar quem falava, você diz. Bíblia fechada, trevas. Bíblia aberta, luz. Bíblia lida, vida. Coisa linda, né? Você pode falar isso? Bíblia fechada, trevas. Bíblia aberta, luz. Bíblia lida, vida. Vida. Que coisa linda. Pastor... sumiu. Hoje eu tô ficando velho, hein? Cantava muito aquela musiquinha. Como é que era? Eu tenho um lindo tesouro. Lembra, Lia? Pastor Ebenezer. Isso. Obrigado, Cláudio. Tesouro dado por Deus, Pai. Nós andamos juntinhos. Minha Bíblia e eu. Coisa linda. Aí agora o pessoal faz assim, ó. Minha Bíblia e eu. E mostra o celular, né? Porque a Bíblia está no celular. Não é pecado não, irmão. Pode estar no seu celular. Se está no seu celular, amém. Mas lembra do seguinte. Fechado é trevas também. Aberto, luz. Lido, vida. Vida. Vida, porque quando você lê, você entende, você aprende e você pode experimentar, você pode colocar em prática. Aí fica lindo. Aí é maravilhoso. E é isso que a gente quer entender de Deus com esse texto que nós vamos ler e aquilo que o Senhor tem para nós, para ministrarmos nessa noite. Você já achou o texto? Atos capítulo 8, versos de 26 a 39. Eu leio na versão da Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. E estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem
de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Que palavra linda, que palavra forte, que palavra clara só na própria leitura, né? História muito conhecida. E há alguns meses atrás, durante a pandemia, eu fui entrevistado sobre a dificuldade do estudo da Bíblia. Até enviei para os irmãos pelo nosso canal, né, a entrevista completa. Falava sobre isso, sobre o que as pessoas acham de ler a Bíblia, como é ler a Bíblia. E um número grande de cristãos falou sobre essa dificuldade. A pesquisa aponta essa dificuldade em compreender a Bíblia. Agora, isso não pode nos servir como desculpas para não buscar conhecer mais da Bíblia. E é a respeito disso que eu quero discorrer com você, olhando para esse texto. O que a gente pode tirar desse texto para refletirmos sobre essa experiência do encontro com a Bíblia. E o tema que eu coloquei para essa mensagem de hoje é esse: um encontro com a palavra. Estamos na série Encontros Extraordinários, e aqui nós temos um encontro extraordinário que acontece entre o eunuco e a palavra, e a Bíblia, e o texto bíblico. O que nós podemos aprender com essa passagem? Logo no verso número 30, eu aprendo algo que é primordial, primeiro passo. Qual é o primeiro passo em termos do conhecimento da palavra de Deus? O primeiro passo é ler. Se você não ler, você não vai conhecer. E a gente, lendo esse texto, percebe logo no verso número 30, Filipe, ouvindo que o homem estava lendo o profeta Isaías. A tradição fala várias coisas a respeito desse homem, né? Etíope. Se ele era judeu, se ele não era um judeu, se ele já tinha uma experiência com Deus, mas a verdade é que ele já tinha alguma experiência, porque ele estava voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido para adorar. Então, de alguma forma, ele já tinha vivido uma primeira experiência com Deus. Mas aquele momento ali revela que a experiência que ele teve de adoração, acompanhando a comitiva em que estava, ou por conta própria, ela não lhe foi suficiente. Ele volta para casa e no caminho ele encontra tempo para ler a palavra, para ler o que ele tinha em mãos, o que também era raro naquele tempo, né? Nem todos tinham um texto em mãos, nem todos sabiam ler, mas ele estava com um texto em mãos e ele está lendo. Querido, você tem essa necessidade de ler a Bíblia? Algumas pessoas usam a desculpa de não entender para não ler. Na pesquisa foi levantada essa questão de que, de um modo geral, as pessoas não leem nada, né?
no Brasil, né, e no mundo, eu vejo isso, mas nós estamos cada vez lendo menos. São mais imagens, são mais vídeos, são mais filmes, mas pouca leitura, contato com o texto bíblico, com o texto de um modo geral, leitura tem sido muito pequena. E aqui a gente vê algo que é primordial, porque você não vai conhecer o texto se você não ler o texto. Quando você assiste um filme, uma novela, e a gente tivemos várias novelas aí que passaram, eu não tive oportunidade de assistir nenhuma, porque eu não assisto mesmo, mas acredito que seja até, algumas tenham sido até boas, o pessoal comentava muito sobre as novelas. Mas você tem que entender que a novela, como estilo literário, né, ela não é fiel totalmente à palavra. Por quê, pastor? Porque para construir aquele cenário, para construir aquela história, ele vai precisar de mais informações. Então, entenda o seguinte, eu não assisti às novelas, então eu não estou dizendo que o que você viu lá era uma mentira. O que eu estou dizendo é o seguinte, imagine, por exemplo, se você vai contar a história de Moisés. O que a Bíblia relata de Moisés entre o seu nascimento e ele ser pego pela princesa para ser cuidado, e quando ele já é um adulto, homem formado, em que ele resolve visitar o seu povo? O que a Bíblia relata a respeito disso? Da criação de Moisés dentro do palácio. O que a Bíblia fala? Nada. Então, se a novela, por acaso, retratou esse tempo, Moisés aprendendo lá no Egito, Moisés aprendendo a lutar, Moisés aprendendo a história do povo egípcio. Se por acaso a novela relatou alguma dessa passagem, isso foi fruto do quê? Do estudo do autor, pesquisa histórica. Eu não vou dizer para você que é mentira. O que eu estou dizendo é que aquilo que o filme ou a novela relatou, apresentou, é algo que não está revelado na Bíblia, não é revelação. Ele buscou conhecer como era aquela realidade e transformou aquilo em algo atraente para você. Uma novela, um filme. Percebe? Então você tem ali imagens, histórias, né? Construiu a história de Joquebede, construiu a história de outros personagens que a Bíblia cita, mas que não tem a história deles escrita aqui. Talvez alguns tenham a história escrita pela tradição, mas ela não é revelação. Então existe uma diferença entre assistir um filme, assistir uma novela e conhecer o texto bíblico. E você, que é um servo de Deus, você que está iniciando nesse caminho, precisa conhecer o texto bíblico. E saiba que é um privilégio, porque hoje existem várias versões, e hoje de manhã, por exemplo, o Douglas leu esse texto na nova tradução, na linguagem de hoje, que é a versão que nós entregamos no 3,16, uma versão mais simples, né? Uma versão mais atualizada. Agora eu li na Nova Almeida atualizada, que é uma versão mais tradicional. Eu tenho aqui na minha mão a Almeida século 21, que é uma versão intermediária. Existem várias versões, e eu não estou falando de umas Bíblias distorcidas, não. Eu estou falando de Bíblia de verdade mesmo, né? Existem várias versões em que você pode ler para conhecer. A trilha vital, a nossa trilha vital, né, a trilha que nós temos, ela inicialmente tem o propósito de conhecimento da Bíblia, não de estudo da Bíblia. Por isso algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu não estou conseguindo ler 2 capítulos por dia, porque eu não estou entendendo tudo que eu estou lendo. Ora, o objetivo da trilha não é compreender a fundo todo o texto bíblico. O objetivo da trilha é de fazer uma caminhada para que você que serve a Deus, você que se diz um cristão, possa pelo menos responder sim, quando alguém perguntar, você já leu a Bíblia toda? Você vai dizer, sim, eu já li a Bíblia toda.
Não significa dizer, você compreende profundamente a Bíblia toda, porque aí eu mesmo vou ter que dizer para você, olha, tenho muita coisa para aprender a respeito da Bíblia. Porque é um livro de fonte inesgotável. Existem pessoas que se dedicam exclusivamente a isso. Não são pregadores, não são pastores, são estudiosos. Eles se dedicam a compreender, a interpretar o texto, escrevem comentários bíblicos, versículo por versículo. Para quê? Para que a gente tenha acesso. Então, há toda uma dificuldade, mas você precisa ter conhecido o livro. Você precisa ler. Então, a gente já observa isso aqui, primeiro no etíope. Ele está lendo. E esse já é um ensinamento para você. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem contato diário com a Bíblia? Se você não tem, aceite esse desafio. Leia. Leia. Se está iniciando a vida cristã, comece pelo Novo Testamento. Mais simples, mais próximo da gente historicamente. Leia. Se você é um adolescente, é uma criança, já está aprendendo a ler, leia. Leia. A gente fala isso lá para a Rebeca várias vezes, né? Às vezes, então, quando bate aquela preguicinha, né? A gente fala assim, olha, você vai ter um privilégio. Aos 10 anos de idade, você vai poder dizer para os seus coleguinhas, eu já li a Bíblia toda. É óbvio que ela não entendeu várias coisas que a gente leu no Antigo Testamento. Claro. Existe um nível de compreensão. Mas ela vai poder dizer, eu já li a Bíblia toda. E talvez ela diga isso para pessoas bem mais velhas que vão olhar e dizer assim, eu já tenho mais de 10 anos no Evangelho, mas ainda não li a Bíblia toda. Então você precisa ler. Comece a ler, comece agora. Leia. E esse é o primeiro ensinamento que a gente tem aqui do etíope. Ele está lendo o texto. Ora, como ele está lendo o texto, o que isso demonstra? Quem lê tem o desejo de aprender. Porque essa primeira atitude, ela revela um desejo. A experiência que ele teve em Jerusalém deve ter sido muito boa, mas ela não foi suficiente para manter toda a trajetória. Ele precisou continuar se alimentando. A experiência de estar no culto aqui no domingo é maravilhosa. Seja presencialmente, seja online. É bom a gente poder cantar, a gente poder ler texto da palavra, a gente poder ouvir uma palavra. Tudo isso é muito bom, mas isso não é suficiente para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você precisa de alimento. Isso demonstra que ele tem desejo de aprender. Se você tem desejo de aprender, existem várias possibilidades para que isso aconteça. Por exemplo, na nossa igreja nós temos a EBV. A escola bíblica é uma oportunidade de aprender. Existem vários cursos que você pode fazer. Hoje nós vivemos um tempo em que existe muita distorção em torno da Bíblia. Aliás, hoje não, né? Desde que a Bíblia, é o livro mais lido e o livro mais contestado. Mas você pode buscar entender. Você pode desejar entender. E aí a gente vê algo que aqui é um movimento lindo aqui, que é o quê? Que é o entendimento guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque alguém aparece para ajudar a entender. Então a igreja, ela proporciona a você várias oportunidades com pessoas que têm um pouco mais de experiência, e esse pouco mais de experiência pode ser suficiente para começar a te ajudar a entender. Então, quando você estuda um pouquinho da Bíblia, você já começa a ter capacidade de ajudar alguém a entender aquele pouquinho que você já sabe. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo. Hoje nós estávamos estudando a Bíblia com um grupo que veio do 316, que se converteu no 316, alguns irmãos que estão na célula se converteram ou estão retornando para o Senhor Jesus. Nós começamos hoje um grupo de estudos. E é muito interessante a gente ver que
as pessoas estão em níveis diferentes em relação à Bíblia. E é assim mesmo, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu pedi para que um texto fosse aberto, né, 2 Coríntios 5,17, que é um texto muito emblemático nesse momento de conversão, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse é um texto importante para quem está iniciando a caminhada cristã. Entender que agora você é uma nova criatura. E é importante que seja lido. E aí uma das pessoas no grupo não tinha dificuldade para achar 2 Coríntios. Por quê? Porque está começando a ter o contato com a Bíblia agora. Então o que eu tive que explicar? Olha, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a história antes de Jesus vir. O Novo Testamento começa com a chegada de Jesus. Eu tenho certeza, olhando aqui, que você que está aqui e muitos dos que estão em casa saberiam dizer isso, ou não saberiam. Então existe alguém do seu lado que talvez não saiba isso. Aí eu disse assim, olha, quando você vê, tem o nome do livro, e do lado tem um número grande. O número grande são os capítulos. 2 aos Coríntios, vai no índice e vê lá, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, chegou, tem 2 Coríntios, isso, 2 aos Coríntios. Chegando lá, você vai ver um número grande, é um número de capítulos. Depois tem um número pequeno, que é o número de versículos. Percebe que essa pessoa que está chegando é um bebê espiritual. Então não importa se tem 5, se tem 15, se tem 30, se tem 60 anos de idade física. Espiritualmente, é alguém que acabou de nascer. Então ela precisa aprender as coisas básicas. E aí eu pergunto, você não poderia ensinar isso? Claro, mensageira do rei. Você não poderia ensinar isso? Claro, você que já está na igreja há 6 meses já sabe isso. Então você pode ensinar. Percebe como conhecer ajuda a gente. E se a gente tem o desejo de conhecer, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente abre a possibilidade para ensinar e para ajudar a outros a compreenderem. E aí você começa a se aprofundar nessa investigação e a entender a realidade. E para entender a realidade do texto, aí você vai falar, não pastor, mas aí eu preciso entender o contexto histórico. Quem é Candace? Quem é o etíope? O que é um etíope? Quem foi Filipe? Tem todo um contexto, em que época isso aconteceu. Claro que isso tudo é importante. Mas na minha visão existe algo que é mais importante do que conhecer de forma profunda todo esse contexto. É conhecer o propósito do texto. Porque o contexto pode ser estudado de forma fria por um pesquisador. Um cientista crítico textual, que é uma disciplina da Faculdade de Letras, né? Você pode fazer um mestrado, doutorado na área de crítica textual, para entender, olhar um texto, não só a Bíblia, mas qualquer texto. Ver se a verdade do texto que foi copiado várias vezes, ou editado muitas vezes, se ele ainda reflete a realidade escrita pelo autor do texto. Isso é feito em todas as línguas. Você pega um texto de Machado de Assis, né? Você lê no livro lá do ensino fundamental ou médio, o texto da mesma maneira como ele foi escrito? Claro que não, porque aquele português era um português diferente. Então, quando Cristo vão se criando versões desse texto, precisa haver um trabalho de crítica textual para ver o seguinte, será que essas versões não estão mudando o que o autor quis dizer? Então, esse é um trabalho técnico. Não precisa ser alguém, não é um trabalho espiritual. Quando se faz isso em relação à Bíblia, textos originais, isso é técnico. Não é espiritual, não precisa ser convertido para ser um crítico textual. Mas isso não é o que mais importa.
Para mim, o que mais importa é entender o propósito. Qual é o propósito desse texto? Ora, sem entender profundamente a realidade do texto, você pode ler e tirar algumas conclusões. Pastor, eu consigo tirar algumas conclusões. Por exemplo, eu consigo ver que tem pessoas interessadas em conhecer a Bíblia. Porque aqui a gente tinha alguém interessado. Então isso está no foco do texto. Isso é o propósito do texto. Mostrar que existem pessoas, e hoje existem pessoas assim, que desejam conhecer, e que estão lendo, e que estão buscando, e que precisam de ajuda. Então você conseguiu tirar aqui algo que está no propósito do texto, sem conhecer profundamente o contexto. Percebe que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, o conhecimento, o propósito do texto vem a nós. O que a gente vê aqui também? Nós vemos o poder da palavra. Porque a partir do estudo, da leitura e da explicação do texto, houve um movimento do Espírito na vida daquele homem. O poder da palavra. E tudo isso está sendo concluído aqui com vocês, sem uma exegese profunda, sem a busca de uma compreensão aprofundada do texto. Não. Um texto simples, que pode revelar muitas coisas para nós. É claro que isso não pode ser feito com qualquer texto. Alguns textos são difíceis mesmo. Alguns textos parecem estar truncados. Mas o que eu quero desafiar você nessa noite é, primeiro, a ler e a desejar conhecer, a desejar aprender. Porque quando esse desejo vem, existe algo que acontece, e é o que a gente vê nesse texto. O encontro com a palavra produzirá mudança de vida. Este não é um livro qualquer. É por isso que quando ele está aberto, ele é luz. E quando ele é lido, ele é vida. O encontro com a palavra, o conhecimento da palavra, um coração aberto à ação do Espírito Santo de Deus, é transformado pelo poder da palavra. Gente, isso é lindo. Isso acontece hoje. Aquele homem está lendo o texto do profeta Isaías, mesmo sem entender completamente o contexto histórico, mesmo sem entender plenamente o que a Escritura estava querendo dizer. O que acontece aqui? Acontece que o desejo de conhecer a palavra abre uma janela nos céus e o mover de Deus para que até aquele coração desejoso chegue alguém, de alguma forma, que possa transformar aquela mensagem em vida. Será que Deus não faz isso hoje? Será que Deus não faz isso hoje com alguém que realmente deseje, esteja lendo, esteja desejoso de conhecer, de se aproximar dele? Será que hoje nós não temos encontros extraordinários com a palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, que percebe alguém com o coração aberto e desejoso? Será que Deus não retira pessoas de um lugar pelo Espírito e transporta para outras, como fez com Filipe, ainda hoje, para que a sede da palavra seja saciada na vida das pessoas? Eu tenho certeza plena, total de que Deus faz isso. E a prova de que Deus faz isso, nós passamos 2 meses trabalhando em missões. O que é missões? Missões é esse mover do Espírito. Quando Deus incomoda o coração de um jovem que tinha tudo para ter uma carreira brilhante, como médico, como advogado, ou
ou qualquer outra coisa onde ele seria rico, bem-sucedido, e Deus incomoda o coração daquele jovem e diz assim: olha, existem pessoas do outro lado do mundo, na China, existem pessoas do outro lado do mundo, na África, existem pessoas que ainda não conhecem a minha palavra, e elas estão com pedacinhos de versículo nas mãos, lendo e tentando me adorar, mas elas não compreendem o que leem. E aí o Espírito Santo de Deus faz esse movimento de pessoas no mundo, para que a palavra se torne vida. Não é isso que está acontecendo quando nós estamos gravando uma mensagem, e essa mensagem vai ficar ali na internet, e eu creio que o Espírito Santo de Deus pode guiar pessoas para olharem um título e apertarem o botão e começarem a ouvir. E ao ouvir, começarem a entender. E ao entenderem, começarem a ser transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é lindo. E esse movimento acontece ainda hoje. E após ler o texto e entender o texto, qual é a atitude do eunuco? Filipe, tem água aqui. Você me explicou, ele foi levado como ovelha para o matadouro. Você me explicou que o profeta está falando de Jesus, do Messias. Você me explicou que ele já veio. Você me explicou que ele deu a vida, e quando ele estava dando a vida, isso foi por mim. E você me constrangiu a tomar uma decisão, e você disse que após tomar essa decisão, eu preciso declarar isso publicamente, as pessoas precisam saber disso, e uma marca disso é o batismo. E eu estou vendo água aqui, eu posso ser batizado então? Percebe que a leitura do texto, que foi lá no início, apenas uma leitura de alguém que não conhecia bem, todo o movimento de Deus acontece, para que depois de um tempo aquele homem olhe água e enxergue batismo. Ele olha a água e enxerga identificação com Cristo. Percebeu a mudança na mente produzida por alguém que teve desejo de ler a palavra? E agora ele diz: eu posso? E Filipe, só depende de você. Você crê? Eu creio. Eu creio que isso aqui é mais do que um pedaço de papel. Eu creio que não é conto da carochinha. Eu creio que não é mito. Eu creio que é verdade. Ele veio à terra, o próprio Deus, o Filho de Deus. Ele me amou ao ponto de deixar a sua glória no céu e vir aqui para dar a vida, sofrer por minha causa. Eu creio. Eu creio que isso é verdade. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio de todo o coração. E aí eu pergunto a você: quem pode levar alguém a crer? Só o Espírito Santo de Deus, que já estava soprando na mente daquele homem, que já estava colocando ele no caminho, e de repente fez um movimento para que ele chegasse até aquele ponto de ser batizado por Filipe. E olha que coisa linda é o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Uma mente duvidosa,
uma leitura nebulosa e distorcida, é transformada em alguém que tem um sorriso no rosto, que continua cantando, que ficou lendo aquele texto pelo caminho, e que quando chegou em casa as pessoas olharam e falaram: o que aconteceu com você? Ele: você não faz ideia. Apareceu um homem, eu estava lendo, ele me explicou, e aquele homem começa a levar essa mensagem a outros, e 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 a tradição diz que muitas pessoas foram alcançadas, porque uma pessoa desejou conhecer e começou a ler. E o Espírito Santo de Deus fez todo um movimento para que uma vida fosse transformada. Querido, você vale tanto quanto esse eunuco. Você, querida, vale tanto quanto esse eunuco. E eu tenho certeza que Deus está disposto a mover céus e terra pelo seu Espírito, para que até você chegue o conhecimento da palavra que produz transformação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você deseja ler? Você deseja conhecer? Você quer dar esse primeiro passo? Queridos, nós precisamos, nós que já temos a palavra do Senhor, precisamos ser guiados pelo Espírito. Eu quero deixar aqui algumas lições para nós. Você que já conhece a palavra, seja guiado pelo Espírito. Porque quando o Espírito tira Filipe de um lugar e leva para o outro, ele só fez isso porque Filipe estava ligado com Deus. Talvez esteja faltando isso em você. Ser alguém que está tão conectado com Deus, que percebe o movimento espiritual à sua volta e encontra pessoas que estão desejosas de aprender e ministra a palavra, a simples palavra, às vezes para explicar: olha, esse número grande é o capítulo. A pessoa: você vai dizer: parece bobo, né? Mas tem gente que não sabe. E você pode ser o instrumento de Deus para começar isso na vida de alguém. Sabe o que o diabo tem plantado nos corações? As pessoas não querem saber de Deus. Ninguém quer saber disso não, pastor. Ninguém está nem aí para a Bíblia. Cada um quer viver a sua vida. Isso é uma mentira. Porque a Bíblia diz que as pedras clamariam. E eu falo para você sem medo de errar. Perto de você tem alguém sedento por ouvir essa palavra que produz vida. Sedento. Sedento. Mas sabe o que falta? Eu e você sermos guiados pelo Espírito. Porque quando a gente não é guiado pelo Espírito, a gente é guiado pela carne, a gente esbarra em alguém que não tem interesse. E aí a gente pega aquele exemplo de alguém que não teve interesse, e aí você transforma aquele modelo em todo mundo à sua volta. Aí, tá vendo? O pastor falou lá, pregou, aí eu fui aqui, me ofereci, tomei um não, tá vendo? Ninguém quer nada. Aí você generaliza. Ninguém quer nada. Quando se você estivesse com os seus joelhos dobrados, pedindo a Deus: Pai, em nome de Jesus, mostra-me, mostra-me. Mostra-me quem está sedento por ouvir a tua palavra. Deus, eu sei tão pouco, eu mal sei ler essa Bíblia, eu nunca li a Bíblia toda, estou na trilha ainda. Mas se tem alguém sedento aqui do meu lado, mostra-me, Senhor. Meu irmão, começa a orar assim. Começa a orar assim. Você vai ver que vai pular. Aí você vai entrar no elevador do seu prédio e vai ter alguém com um folhetinho na mão, meio sem jeito assim. Aí você vai dar bom dia, bom dia. Aí quando você olhar, está a pessoa com um folheto na mão. Aí você: rapaz, pastor falou, gente, pastor, ele é vidente. Não, não é vidente não.
É porque as pessoas estão sedentas. Elas estão mandando mensagenzinhas pelo WhatsApp, não é assim? Aí a pessoa manda para você uma mensagem de Deus. Aí você responde assim, amém. O que você quis dizer com essa palavra? Aí se a pessoa demorar, não, eu recebi de alguém. Você, opa, a pessoa está mandando uma coisa que ela nem conhece. Mas por que ela está mandando? Porque tem um coração sedento, angustiado, sofrendo no meio da pandemia. Aí você diz assim, olha, eu posso te explicar um pouco mais sobre essa palavra, porque isso aí que você está lendo, tem na Bíblia, você sabia? Tem. Aí você vai, está aqui, isso é um texto da Bíblia. Aí você constrói uma ponte, porque o Espírito Santo de Deus te guia, quando você está disposto. Você tem pedido isso a Deus? As nossas células são esse veículo de alcance de pessoas, de contato com pessoas, de levar a palavra de forma simples e de forma prática para a vida das pessoas. Não caia nessa cilada de que as pessoas não querem nada com Deus. Isso é uma mentira. Não acredite nisso. Tem muita gente sedenta e querendo. Muita gente. E elas estão do nosso lado. Peça a Deus para te mostrar as pessoas. Segundo aprendizado, lance a semente. Lucas capítulo 8, em outros evangelhos também, tem a parábola do semeador. Qual é o trabalho do semeador? É escolher o solo? Não. Tratar o solo que ele vai usar até pode, mas escolher não. E na parábola, o semeador faz o quê? Ele lança a semente. Ele lança a semente. Lance a semente da palavra. Lance a semente. Derrame palavras sobre as pessoas. Recite versículos para as pessoas. Quando você encontrar, quando você passar, quando você sair do seu trabalho antes de ir embora, deixe um texto com alguém. Lance a semente. Um solo fértil vai cair. Pode cair num solo pedregoso? Pode. Pode cair num solo cheio de espinhos, que vai ser sufocado? Pode. Mas e se cair num solo bom? E se tiver um coração sedento ali? Você deu uma oportunidade. Então lance a palavra, meu irmão. Leia, busque, viva e lance a palavra. Porque foi para isso que Deus te trouxe aqui. Foi para isso que Ele te despertou. E por último, abra-se para um encontro extraordinário com a palavra de Deus. Deixe ela produzir vida em você. Estar vivo é ter altos e baixos também. E é por isso que a palavra não esconde as falhas dos homens que estão aqui. É por isso que a palavra não esconde a realidade do pecado desses homens, porque isso é estar vivo. Ela também não esconde a transformação vivida por todos os que se arrependeram, chegaram diante de Deus com o coração aberto. Então, tenha experiências com a palavra de Deus. Tenha encontros. Peça a Deus, Senhor, transforma a minha vida com a Tua palavra. Que ela seja guia para mim. Que eu não ouça tantas vozes e tantas lentes que estão lendo o mundo, mas que eu ouça a Tua palavra. E que eu saia de alguém que mal sabe o que está escrito no texto, para alguém que diz, tem água aqui, eu me mergulho aí. Para alguém que quer ser transformado, para alguém que quer dar testemunho, para alguém que quer ser batizado. Batizado significa mergulhado, imerso, cheio, pleno do Espírito Santo, embriagado, é o texto que a Bíblia diz, usa, a palavra, a expressão que a Bíblia usa. Embriagado é alguém que não tem o controle, o Espírito me controla, e essa embriaguez é fruto do quê? De comer e beber a palavra, estar cheio, esteja cheio, esteja cheia, não importa quanto tempo você tem na igreja, comece hoje a ser transformado por essa palavra. No meio da pandemia você encontrou tempo para a palavra de Deus, ou o seu tempo já voltou a ser tomado por tantas coisas que você já não tem mais tempo para a palavra?
Querido, vive essa transformação. Tenha esse encontro extraordinário. E veja a palavra transformar a sua vida. Vamos orar.